Mais um salmo de peregrinação. Começamos semana passada no Salmo 120, o clamor de um coração angustiado. Hoje iremos ver Salmos 121. Eu dei por título Guardados pelo Senhor. Olho para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece, aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é protetor, o Senhor está ao seu lado como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção. Aleluia. Que bênção sabermos que, apesar das dificuldades, o Senhor nos guarda. O Senhor está a nos guardar, a nos proteger, a nos guiar. Esse salmo ele fala de uma peregrinação. São aqueles povos que saíam das suas cidades e iam até Jerusalém nos tempos de festas. Então eu queria que a gente exercitasse o seguinte exercício, né? Fizesse o seguinte exercício. Imaginando que todo esse salmo era uma peregrinação, era cantado, entoado durante a peregrinação. Nós também estamos vivendo uma peregrinação. Toda a nossa vida aqui na Terra é uma peregrinação. Estamos caminhando em direção a Jerusalém, a Nova Jerusalém. E durante essa peregrinação vai existir muitos percalços, muitas dificuldades. Irão se levantar muitas adversidades. Às vezes, iremos pensar que o Senhor não está olhando por nós, ou não está olhando para nós. Às vezes vem isso na nossa mente. Às vezes a gente se sente tão sozinhos, nos sentimos tão abandonados e parecemos como criança, pensando: será que Deus está me vendo? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus não está cansado? Será que Ele não está dormindo? Eu estou aqui, olha o que eu estou passando. Oliver tem um livrinho que fala: será que Deus está dormindo? E aí é uma criança que começa a se questionar: mas Deus, será que Ele não se cansa? Será que quando eu durmo, Deus não dorme também não? E às vezes nós estamos como uma criança, pensando que Deus não está nos olhando, não está próximo de nós. E aí o salmista fala: eu elevo os olhos para os montes. Durante as dúvidas, durante as incertezas, o salmista fala: eu elevo os meus olhos para os montes. Naquele tempo era comum que alguns fiéis de outros deuses, como de Baal, de Astarote e tantos outros deuses, fazerem ali os seus sacrifícios ou os seus rituais nos montes, nos cumes. E por outro lado também, a Jerusalém ficava em cima do monte, no alto. E aí ele olha e diz: será que vem dos montes o meu socorro? Assim como os pagãos ali faziam seus rituais, será que é de lá? Será que eu preciso realmente fazer isso? Mas aí
Por outro lado, ele olha para Jerusalém, que significava a presença de Deus, o templo do Senhor. Ele diz: não, é de lá que vem o meu socorro, é do Senhor. O meu socorro, ele vem do Senhor. E esse Senhor é esse que fez os céus e a terra. O Senhor é esse criador de tudo. Ele começa a afirmar para ele mesmo, tentando talvez consolá-lo. Essa minha dificuldade, ela é pequena. Essa minha limitação é pequena, porque o meu Deus é o Deus criador de todas as coisas. É o Deus criador dos céus e da terra. Aquele que tudo fez com a sua voz, com o seu querer. Quando nada existia, Ele chamou a existência. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. E é esse que nos guarda. É esse que nos livra. Ele que está a nos proteger. Então, coloque isso na sua mente. Antes de qualquer dúvida, antes de qualquer incerteza, tenha no seu coração que o Criador de todas as coisas, Ele está olhando por você. Ele está te protegendo. Ele está te socorrendo. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Deus, Ele quer guardar-nos de algumas formas, diferentes formas. Primeiramente, Ele quer nos guardar constantemente. No verso 4 fala: aquele que te guarda, ou aquele que guarda Israel, não cochila e nem dorme. Constantemente está a te proteger, constantemente está a te guardar. Ele quer te guardar pessoalmente, em um relacionamento íntimo, pessoal. O Senhor é o seu protetor, verso 5 fala, o seu protetor. Ele está falando individualmente. O Senhor está ao seu lado. Ele quer nos guardar fisicamente. O verso 6: o sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. Ele quer nos guardar moralmente e espiritualmente. Verso 7: o Senhor guarda de todo mal e protege a sua vida, ou a sua alma, em outras versões fala. O Senhor quer nos guardar em todas as nossas ações, por toda a eternidade. Encerra o verso 8: o Senhor guarda em tudo que você faz, desde agora e para sempre. Vamos pensar que durante essa trajetória nossa, o Senhor, Ele está do nosso lado, está a nos proteger, a nos guiar, certo? E constantemente Ele nos faz perceber que Ele está ao nosso lado. Por mais que os nossos olhos muitas vezes desviem do alvo, mas constantemente Ele está ao nosso redor, está próximo. Sabe o que é curioso? É que tendemos a esquecer isso facilmente. A nossa vida, ela é feita de altos e baixos. A nossa vida, ela é guiada por momentos bons e momentos ruins. Porém, nesses momentos ruins, porém, no caminhar
da peregrinação. Vemos que as circunstâncias podem nos ferir, podem nos afligir. Então imagine que o peregrino sai da sua cidade até Jerusalém e ele está à mercê de todos os perigos da estrada, dia e noite. Imagine que nós estamos à mercê de todo o perigo do mundo, dia e noite, dia após dia. Mas o Senhor, Ele está dizendo constantemente: eu cuido de você, mesmo que você não perceba, mesmo que você passe despercebido, mesmo que você não compreenda, mesmo que a sua mente não alcance, porque muitas vezes nós não entendemos. O Senhor está realmente constantemente, mas por que isso que os questionamentos? Por quê? Por que, Senhor, eu passo por essas situações? Mais do que constantemente, o Senhor, Ele nos guarda pessoalmente, de forma universal, sim, mas de forma pessoal. Eu e você. É como se Ele dissesse: eu te conheço por inteiro. Eu sei o que é que se passa na sua mente. Eu sei o que passa no seu coração. Eu sei quais são os teus temores. Eu sei quais são os teus medos. Eu estou te guardando de você mesmo. Como se Deus estivesse dizendo: você pode ser nocivo a você mesmo, com todos esses pensamentos, com todas essas dúvidas, com tudo que te rodeia. Ei, eu guardo você pessoalmente. Às vezes o nosso coração e a nossa mente ela é afligida por setas e por pensamentos, por tantas outras coisas, tantas outras influências, e nós nos questionamos. E o Senhor, com misericórdia e graça, nos livra de todas elas. Porque se nós formos dar ouvido ao que se passa na nossa mente, ao que é lançado sobre nós, nós nos abateríamos, ficaríamos parados no meio do caminho. De forma alguma teríamos força para progredir, para prosseguir durante essa peregrinação. Mas o Senhor está constantemente e está nos protegendo pessoalmente. Além disso, o Senhor está nos protegendo fisicamente. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua à noite. Isso aqui, remetendo a uma peregrinação no deserto, fala sobre o sol escaldante do deserto, sobre a friagem à noite. Está falando sobre a tua saúde. Eu te guardo constantemente, eu te guardo pessoalmente, teu íntimo, teu ser, e eu te guardo fisicamente também. Eu guardo a tua saúde. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Eu guardo porque eu sou Deus, eu sou o Criador de todas as coisas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Quem seríamos de nós se não fosse o Senhor a nos guardar? A presença dEle nos dá força, a presença dEle nos dá direção,
nos dá proteção, nos dá acolhimento. Ele diz que tudo o que nos pode ferir durante essa viagem, durante essa peregrinação, está sob o meu controle. Eu sou soberano. As feras podem te atacar. E quando a gente vai olhar para o nosso dia a dia, a nossa história pessoal, né? Nosso caminhar, cada um tem um caminhar. Apesar de estarmos caminhando para um só lugar, um só alvo, cada um tem a sua individualidade aqui. Cada um tem os seus percalços, tem as suas dificuldades. E elas são individuais. Os nossos problemas são individuais. Só eu sei o que eu passo, só o pastor sabe o que passa, só o Mazé sabe o que passa. Porque são lutas diárias contra nós mesmos, lutas diárias contra aqueles que querem nos atacar, luta contra aqueles que querem de alguma forma menosprezar a nossa fé ou sufocar. Então o Senhor está dizendo: eu te guardo tudo isso também. O Senhor nos guarda moral e espiritualmente. Verso 7: o Senhor o guarda de todo mal e protege a sua vida. Outra versão fala: protege a sua alma. Está protegendo moralmente e espiritualmente para que a nossa fé não se abale, para que a nossa fé não se desmanche, não acabe. Até isso nós dependemos do Senhor. Ele quem guarda. A nossa vida é como um sopro. Foi Ele quem nos fez, foi Ele quem nos formou, e Ele sabe todas as nossas limitações. Ele sabe que talvez, se deixássemos como nós pensamos que seria, de forma nós, pelas nossas próprias escolhas, pelo nosso próprio jeito, se Ele nos deixasse, talvez nós conseguiríamos ir para algum lugar, para um lugar muito longe, né? Lá em Romanos 8, Paulo ele começa fazendo uma pergunta também: quem nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças da morte? 36. Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Link esse texto com o Salmo 121. O Senhor, Ele nos ama de tal forma que nada pode nos separar desse amor. Nem as calamidades, nem as dificuldades, nem os poderes deste mundo, nem as influências, as más influências. Nada. O Senhor, Ele é onipotente. Ele que pode todas as coisas. Ele que nos sustenta com a sua mão. Ele não deixará que os nossos pés escorreguem, vacilem. Isso está ligado à nossa firmeza, à nossa constância. Ele não deixará com que nós caiamos. Antes Ele nos guiará. Talvez, em alguns momentos, nossos pés podem até querer escorregar, resvalar. Mas o Senhor, após a queda, Ele nos levantará. Eu acho que é até natural. Quando Ele fala que Ele não nos deixará que nossos pés escorreguem, Ele não está dizendo que você não terá as dificuldades. Não. Ele está dizendo que, apesar disso, Ele não te deixará prostrado. Ele te firmará. Ele colocará os teus pés de novo na rocha. Porque Ele é onipotente. Ele te livrará em todos os momentos. O verso 8 lá de Salmo 121. O Senhor o guarda em tudo que você faz. Agora e para sempre. Ou seja, em outras versões fala: o Senhor guarda a tua entrada e a tua saída. O Senhor está a nos proteger desde o momento em que saímos de casa e vamos enfrentar as dificuldades do dia a dia, desde o momento em que colocamos os pés para fora e até o momento em que retornamos, em todas as coisas. Vale a pena lembrar que a nossa vida, de forma alguma, ela pode se suster nas forças do nosso braço. A nossa vida espiritual, de forma alguma, pode se manter, se sustentar, a depender somente de nós. E quando nós reconhecemos que dependemos do Senhor, nós damos a devida honra a Ele, nós damos espaço para que Ele haja em nossa vida. Nós vamos sendo transformados dia após dia. A nossa mente, o nosso corpo, a nossa visão. O salmista, ele indaga e ele mesmo tem a resposta. O Senhor nos dá a resposta. Assim como o Salmo 120, o 121, muitos dos outros salmos dessa série até o 134,
ele vai falar muito sobre isso, sobre as tribulações, sobre as angústias, sobre os medos e temores, que muitas vezes, durante a caminhada, nos perseguem. Durante a peregrinação. Como já foi dito, isso aqui era como se fossem cânticos. Eles decoravam e eles saíam cantando isso na sua viagem. Sabe por quê? Para não esquecer. Eles faziam isso para não esquecer. Quem nos separará? Segue cantando. Então, quando vinha as dificuldades, ele estava tão encucado, tão dentro de cada indivíduo, que eles não se deixaram abater. E é isso que nós devemos fazer, é isso que nós devemos ter em mente, constantemente. Devemos orar e cantar a palavra do Senhor, para que nós não venhamos esquecer todos os seus feitos, para que nós não possamos esquecer quem Ele é, qual é a sua essência. Ele é o Criador dos céus e da terra. Aquilo que é conhecido na terra é tão pouco. Existem mais estrelas nos céus do que areias, do que grãos de areia na terra. Mais de 90 bilhões de anos-luz. Muita coisa. Conhecido, que se pode mensurar. Foi Ele que fez tudo isso. Isso como se fosse um grão de areia na sua mão. Saber que servimos a um Deus que Ele é poderoso, onipotente, Criador de tudo isso, e que apesar de nós, apesar das nossas limitações, Ele escolhe e quer se relacionar conosco, que quer estar próximo, nos adotou como filhos, nos dá a certeza que somos amados e que somos protegidos. Essa é a verdade. Eu não preciso mais me alongar. O Senhor possa colocar no seu coração e na sua mente a certeza de que Ele te guarda, Ele te protege. Senhor, eu te dou graças. Muito obrigado porque o Senhor nos ama de tal forma e nos amou entregando o teu Filho. Aleluia. Por amor de nós. Obrigado, Senhor. Para que todo aquele que nele crê não morra espiritualmente, não pereça, mas tenha a vida eterna contigo, junto de ti. Amém, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz, capaz de discernir as intenções do nosso coração. Muito obrigado porque, apesar das dificuldades, nós sabemos que temos um Deus que nós podemos confiar. Deus, esse Criador de tudo e de todos, Ele está a nos proteger, Ele está ao nosso lado, Ele não permitirá que os nossos pés vacilem, não permitirá que nós fiquemos prostrados no chão.
Ele não dorme nem se cansa. Muito pelo contrário, Ele está dia após dia a olhar por nós. Ele não nos perde de vista. O Senhor não nos perde de vista. Muito obrigado porque a Tua palavra, ela vem de encontro ao nosso coração. Ela vem de encontro a tantos pensamentos que talvez a nossa mente maquina, que talvez sejamos influenciados. E a Tua palavra, ela vem para quebrar, para libertar, nos trazendo paz contigo, nos trazendo a certeza e a segurança de que a nossa vida ela é regida pelo único Deus, Deus Criador de todas as coisas. Graças te damos por tudo isso. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém.